Manifeste na velocidade da luz. Ao pensar, você manifesta. Essa é uma tecnologia yogi. Os yogis falam sobre Siddha Sankalpa, que significa um pensamento perfeito. Você tem um pensamento perfeito e ele se manifesta na matéria. Agora, isso não é filosofia, é ciência. Você pode criar através do pensamento. Na verdade, cada criação ocorre por causa do processo de pensamento. Agora, na física quântica, há este conceito chamado o observador. Você observa e através de sua observação, você cria a realidade. A onda dinâmica se torna partículas dinâmicas. As ondas estão flutuando. E se você quiser que as ondas se coagulem em matéria, se condensem em matéria, você tem que olhar para aquela onda. Assim que você olha para a onda, ela se condensa em matéria. Vou dar-lhe um exemplo. Você pensa numa maçã. Agora, o próprio ato de pensar cria a imagem da maçã, que está ocorrendo no nível sutil. Se você não pensar sobre a maçã, então você não está condensando as ondas em partículas, em matéria. Então, o tempo todo, o que você precisa fazer é pensar, e pensar com a consciência focada, Sankalpa. E quando você fizer isso, então você condensa esse pensamento em realidade material. A coisa mais interessante sobre esta criação através do processo de pensamento é que não leva muito tempo. Você traz o tempo apenas quando você condensa matéria de outra forma. Por exemplo, se você acha que fazer $1 milhão, ou curar uma doença, ou parar sonhos ruins, vai levar um longo período de tempo. Se você pensar dessa forma, isso se tornará sua realidade. Mas se você pensar, eu quero funcionar no nível quântico, na velocidade da luz, que é a velocidade do elétron. Há elétrons que circundam o núcleo. Então, você viaja neste elétron e pega a velocidade do elétron. A forma como você faz isso, imagine-se ou tenha um pensamento e em seguida coloque esse pensamento dentro de um elétron que está girando na velocidade da luz. Em seguida, esse pensamento vai adquirir a energia do elétron, a velocidade do elétron. E quando você fizer isso, sua psicologia vai mudar em si. Então, você não vai ser como um robô, como um pensador. Agora, o seu pensamento é pouco inteligente, não tem velocidade, não tem foco, não espera um resultado instantaneamente. Ele está confuso, é pateta, é inconsciente. Ele tem todas essas características. Toda a raça humana é uma vítima deste lento, pateta, improdutivo, sem propósito, jeito de pensar. Pelo menos a maioria das vezes, se não todo o tempo. Então, você tem que parar este processo e é aí que você pode evoluir. Assim, no momento que você colocar essa ideia em sua consciência, o DNA irá responder. E eles vão criar uma outra realidade. É assim que você pode curar suas doenças, curar seus problemas de dinheiro, curar seus problemas de saúde, problemas de relacionamento, todos os tipos de problemas. Então, esses problemas são basicamente padrões de pensamento que funcionam em um grosseiro não inteligente.
inconsciente, pateta e baixo nível de frequência. No momento em que você se torna consciente, então você se torna o elétron, se movendo a uma grande velocidade. Então você não tem que esperar por um longo tempo para que as coisas aconteçam. As coisas devem acontecer ao mesmo tempo que você está pensando. De qualquer forma, temos que nos livrar das nossas velhas maneiras de pensar. A humanidade tem apenas uma esperança, que é mudar seu padrão de pensamento. Se eles continuam a pensar desta forma, criando tempo, criando tolices, é lamentável. Nós podemos vibrar com grande inteligência. E não há lugar para a ignorância ou loucura. Esta é a vida consciente. Não podemos nos permitir estar inconscientes nem mesmo por um segundo. Isto é o que vai acontecer quando nós evoluirmos. Mesmo olhar em nosso corpo é uma coagulação do nosso próprio processo de pensamento. E em seguida, uma vez que estamos neste corpo, nós não pensamos que o corpo vai mudar. O corpo vai continuar sendo o mesmo, porque o nosso DNA foi programado dessa forma. Nós não tomamos qualquer passo coletivamente como raça para acelerar o processo e para reprogramar o nosso DNA. Como você reprograma o seu DNA? Simplesmente viajando no elétron, apenas pensando sobre a alta velocidade no elétron. Então, você vai pegar aquela velocidade, porque a regra é, você se torna o que pensa. Agora, o nosso pensamento é irresponsável, pouco inteligente, pateta, inconsciente. Tudo isso, então, quando você se torna identificado ou quando você identificar-se com o elétron, isso lhe dará uma enorme quantidade de velocidade também. Lhe dará manifestação instantânea. Se você pensar, eu vou trabalhar por 1 hora e ganhar 10, você vai. E se você pensar em uma fração de segundo, eu quero criar $1 bilhão, você será capaz de fazer isso. Mas então existe a disciplina. Você tem que dedicar sua vida inteira fazendo isso. Porque o que está acontecendo fora? Fora há um número de pessoas criando o tempo lento. Pensamentos pouco inteligentes. Ignorância. E em seguida, essas vibrações vão matá-lo. É por isso que a evolução coletiva é a melhor saída. Porque se um número de pessoas tais como milhares de pessoas, pelo menos, agrupar-se e meditar e colocar a sua atenção sobre os elétrons e viajar nos elétrons na velocidade da luz, se houver 5.000 pessoas que se juntassem para criar esse vórtice de energia, essa energia seria tão forte que mudaria tudo. Há pesquisas sobre isso. Em Washington, as pessoas que fazem a meditação transcendental fizeram uma pesquisa com o departamento de polícia. Eles trouxeram alguns milhares de praticantes de meditação para a capital. Foram todos meditar por alguns meses. O que aconteceu? A taxa de criminalidade caiu em 25%. São estatísticas muito significativas. Apenas mantendo pessoas positivas meditando, você pode influenciar a atmosfera inteira e as tendências criminosas serão neutralizadas. Portanto, o nosso capital é nossa consciência. Agora, pensamos que o nosso capital é o dinheiro no banco. Isso não é um grande capital, porque eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro no banco, mas eles não sabem o que fazer com o seu dinheiro. Mas olhe para pessoas que não tinham nenhum dinheiro, como Bill Gates ou Steve Jobs, Larry Ellison ou Richard Branson, ou as pessoas que criaram o Google ou o Twitter ou o eBay. Todas essas
Todas essas pessoas não tinham nenhum capital. Assim, no momento em que você diz, eu não tenho capital, eu não posso fazer nada, você está antiquado, você não está em contato com o que está acontecendo ao redor. Citei o número dessas pessoas, um punhado delas. Elas não tinham capital. O único capital que você tem é o capital da alma. A alma é muito poderosa, não sua mente. Sua mente é lenta. A mente está presa na lógica. A mente está presa no tempo lento. A mente é pateta. A mente é ignorante. Então você tem que sair da mente e viajar na sua alma, como um elétron se movendo muito rápido. Como você faz isso? Dei a você o exercício de meditação. Basta ter um pensamento e assumir que o pensamento é como um elétron, movendo-se a uma grande velocidade. Digamos, por exemplo, que você tem o pensamento de $1 milhão, ou um pensamento de saúde perfeita, ou um pensamento de relacionamento perfeito, ou o que quer que você queira pensar. E esse pensamento, coloque-o dentro de um elétron. Então, você não tem que gastar muito tempo, porque o pensamento e o elétron são um e o mesmo. E eles já começaram a se mover à velocidade da luz. Então, você já fez o suficiente. Mesmo antes de você pensar, mesmo dentro de uma fração de segundo, você já criou. É tão simples como já expliquei a você. Muito simples. Tudo o que você tem a fazer é quando a mente vem para processar essa ideia, ela dirá, bem, isso é imaginação, não vai acontecer. E eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não tenho um relacionamento, eu ainda não tenho nenhuma saúde. Eu ainda tenho esse excesso de peso e eu estou lutando com ele. Você sabe, a mente é tão negativa, ela vive no passado. Esse é o problema com a mente. Ela nunca pode viver no momento dos elétrons. O elétron se mudou muitas vezes antes mesmo de terminar um pensamento. Mas, pelo menos, através da disciplina do pensamento, e se associando com o elétron ou entre o núcleo, então você pode ir a uma velocidade tremenda e manifestar. Quanto mais foco você tem, as ondas vão ser condensadas em matéria. Em seguida, o que você pensa vai se manifestar instantaneamente, ou já se manifestou antes mesmo de você pensar. E se todo mundo começar a viver a vida assim, eles vão purificar completamente a consciência em torno deles. E o ambiente estaria limpo. Então, o que precisamos é de uma comunidade de pessoas sentando juntas e comprometendo-se a mudar seus padrões de pensamento, para pegar a velocidade para apagar todas as memórias passadas de crescimento lento. Então, você vai perceber que vamos criar a Era Dourada. Em seguida, o corpo que está congelado, com energia congelada, não conseguirá manter este pensamento de alta velocidade, na velocidade do elétron. Então, ele irá, nesse momento, se transformar em luz. Porque você está aquecendo o corpo para pegar velocidade. E então, quando ele pega a velocidade mais alta, este corpo físico não pode permanecer. Não há suporte a partir da energia interior. A energia mudou e ele está vibrando a uma velocidade que o corpo tem que cair morto. Ou, se ele quer viver, ele tem que se transformar em matéria sutil, que é luz. Ok, isto é muito simples, por isso não acho que vai levar um longo tempo para manifestar-se, e muitas horas de meditação. Estes são pensamentos antiquados. Você ainda precisa deles porque é a isso que você responde. Pelo menos você tem que fazê-lo por causa de nossos condicionamentos agora. Você tem que meditar longas horas porque o corpo só conhece e responde a longas horas de sono, longas horas de meditação. Mas, ao mesmo tempo, você também deve reprogramar o seu DNA a este tempo de mudanças rápidas. Ao tempo bossônico, quando você coloca o bosson em sua consciência. Ah, meu Deus!
irá pegar a velocidade do bosson e não há necessidade de espera. Eu me lembro quando comecei a ensinar 20, 25 anos ou 30 anos atrás. Eu tinha uma afirmação que eu costumava ensinar aos alunos. Essa afirmação é: esperar é uma perda de tempo. É uma grande afirmação. Você não tem que esperar. Agora, há ciência por trás disso. Não há necessidade de esperar para criar. Pode ser criado instantaneamente. Porque quando você se alinha com este momento de alta velocidade, seus padrões de pensamento vão mudar. Vou te dar exemplos bem concretos. Alguém está começando um negócio e essa pessoa está sem capital, mas de alguma forma conseguiu criar esse negócio. Mas então o capital é um problema. Se essa pessoa começa a mover-se em um tempo rápido e colocar esse pensamento de levantar o capital no interior do elétron e trabalhar nisso, ela não tem que se disciplinar a se fechar em um quarto e ficar meditando, entende? Se você quiser fazer isso, é melhor do que não fazer nada. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, como eu disse, se você fizer isso com o entendimento de que agora eu coloquei essa ideia dentro do elétron, ela irá se manifestar muito rapidamente, o que significa que alguns capitalistas de risco virão e farão parceria com você. Ei, você não tem dinheiro, mas eu tenho. E você tem a ideia, então vamos cooperar, vamos colaborar, vamos fazê-lo. Mas se você não colocar este pensamento para acelerar dentro do elétron, você nunca vai conseguir essa ideia dos capitalistas de risco. Ou alguém, um anjo investidor, que tem o dinheiro, mas não tem a ideia e que vai colaborar com você e fazer isso. Portanto, esta meditação vai lhe dar. Vai abrir muitas portas. Esta é só uma das portas que eu estou falando. Haverá milhões de portas que se abrirão. Então, essa é a maneira como vivemos. O modo como vivemos não é apenas permitir o tempo lento para criar a realidade ao longo de um período de meses ou anos. Mas, nessa altura, queremos criar tudo no agora. E para isso, você tem que colocar seu pensamento dentro do elétron. E depois apenas imaginar que esse pensamento viaja juntamente com o elétron, que estão alcançando uma velocidade tremenda. E isso vai criar a matéria que você quer criar. Então, concentrando-se no elétron, ele irá se condensar e se tornar matéria. E essa é a tecnologia do século XXI para manifestar, apenas refinando seus pensamentos, fazendo os pensamentos se moverem na velocidade da luz. E isso não apenas vai te dar uma melhor psicologia, um corpo melhor, e eventualmente o corpo se transformando em luz, que é o meu ensinamento primordial. Deus abençoe.